Meu apresenta é sobre a história dos gatos na vida e na arte. E esse slide aqui, eu achei tão bonito, foi eu que fiz, e ficou muito conceitual. Esse slide específico, os outros são normais. Bem, eu fiz umas pesquisas, minha história é basicamente que nem a da Mafê também. Ah, o gato resolveu sair. É que nem a da Mafê também, o Gabs veio me falar que era meu apresenta, e eu falei, tipo, meu Deus, apresenta, sim, estou sabendo. E aí eu tive que pesquisar alguma coisa pra fazer, e eu falei, vou falar sobre gato, eu adoro gato. E eu tava com vontade de pesquisar a história dos gatos, então eu falei, é isso, vai ser sobre gato. Bem, então, eu vou falar pra vocês a história dos gatos desde quando eles foram domesticados pela primeira vez até hoje. Bem, basicamente, os gatos foram domesticados em duas ondas, existiram duas ondas de domesticação dos gatos. Uma equipe de cientistas, eu estava lendo um artigo, tem um artigo tudo, fala tudo bonitinho. Uma equipe de cientistas estavam estudando fósseis de gatos que foram encontrados em vários lugares, tipo túmulos de vikings, sarcófagos no Egito, alguns locais de escavação paleontológica também. Pegaram vários gatos muito velhos e pegaram o DNA deles e descobriram algumas coisas sobre eles. Entre elas, descobriram que teve essas duas ondas de domesticação dos gatos. A primeira onda de domesticação aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás, na Era Neolítica. Nessa era, foi quando a era que saiu da Era da Pedra, foi a época da Era da Pedra Polida. Não sei se vocês lembram disso no ensino médio, porque eu não lembrava, eu tive que lembrar tudo agora, mas foi a época que o ser humano começou a conseguir plantar as coisas, ao invés de só caçar, começaram a conseguir manter uma própria plantação, domesticar alguns animais, cachorro já estava domesticado fazia tempo. Cachorro não, era lobo meio na época, não sei. Vaca, estava começando a domesticar uns animais e começou a ter um problema que veio dessa nova possibilidade de produzir o próprio alimento, começou a ter um problema que é o surgimento de roedores. Porque quando você produzia, você tinha lá a sua fazenda, seu campo de arroz, você produzia muito arroz, então você guardava para a época de frio e começava a surgir roedor. E foi aí que entraram os gatos. Os gatos começaram a aparecer para comer esses roedores, para caçar esses roedores, estavam aparecendo nos estoques de comida do pessoal. E o pessoal começou a ver que era bom ter um gato por perto, porque ele comia os roedores, né? Então, assim, uma ajuda mútua ali, o gato comia o rato e o ser humano ficava sem rato e o gato ficava ali quentinho e tudo mais. E o gato, na época, não era o nosso gato que a gente está acostumado, e sim um gato de uma espécie chamada Felis silvestris, que hoje em dia também existe, que é o gato selvagem. Que basicamente é o mesmo gato de hoje, só que mais musculoso, por isso que eu coloquei essa foto do gato musculoso aqui. E aquela pesquisa que eu falei para vocês também descobriu é que, ao contrário dos cachorros, os gatos não sofreram muita seleção artificial. Os cachorros de hoje em dia são muito diferentes dos lobos. Mas os gatos de hoje em dia, os gatos de casa, não são muito diferentes dos gatos selvagens, que são os ancestrais deles. Então, eles não sofreram muita seleção artificial, tipo, não teve todo aquele cruzamento que o ser humano fica fazendo para selecionar, tipo, bug, etc. Não teve muito com o gato isso. A segunda onda de domesticação foi no Egito. Foi milhares de anos mais tarde, ainda na Era Neolítica, mas alguns milhares de anos depois. A motivação foi basicamente igual. Então, também estava tendo o mesmo problema de estamos guardando comida, guardando os grãos, estava tendo um roedor, e os gatos começaram a ajudar o ser humano. Só que no Egito foi um pouco mais longe essa história, eu não sei se vocês devem já saber que os egípcios gostavam bastante de gato. Isso aqui é uma foto de uma tumba de um cara que chama Nebamun, de 1350 a.C. Isso aqui é o gato dele, que está ajudando ele a caçar passarinhos e tal. E, inclusive, o DNA dos gatos egípcios foi também encontrado por diversas regiões da Europa. Aqueles gatos que eu falei no começo, das tumbas dos vikings e tal, era o mesmo DNA dos gatos egípcios, o que mostrava que esses gatos estavam viajando também, inclusive, para proteger as comidas nos navios. E também era um problema ter rato em navio e comer as comidas. E mesmo no Egito, o gato foi ficando muito famoso, todo mundo adorava os gatos. E, como vocês devem saber, a cultura deles envolveu muito o gato. Tem algumas coisas interessantes que eu pesquisei e que eu vou falar para vocês. Muitas vezes, no Egito, os gatos eram mumificados
e enterrados junto com seus donos, principalmente em famílias mais abastadas, família real, etc. Quando a família era muito rica, eles colocavam, tipo, colares e brinco de ouro no gato. Então, o gato tinha uma vida, os gatos tinham uma vida muito boa lá no Egito. Também tinha pena de morte, se você matasse um gato no Egito, tinha pena de morte, você era morto também. E também não só as famílias ricas botavam ouro no gato, assim, mas as famílias mais pobres, meio que pra imitar, assim, também colocavam acessórios nos gatos. O gato era super um negócio, assim. E tem, inclusive, essa deusa, que é a deusa Bastet, que é uma deusa, que é uma mulher com uma cabeça de gato. Que ela é a deusa da fertilidade, eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, dá pra vocês verem que o gato era bastante adorado no Egito. Bem, mas... Ah, não, peraí, não tá indo no mas, não. Também trouxe um negocinho da China. Na China também os gatos tinham uma boa popularidade aí. Eles protegiam manuscritos em templos budistas. Tinha até uma deusa chinesa que chama Li Shou, que ela garantia o controle de pestes, e ela tinha, a lenda dizia que ela tinha um formato de gato, assim. Ela também podia assumir um formato de ser humano, mas ela também tinha um formato de gato. Então o gato na China e no Japão também, ali, algumas coisas também eram bem... Tinham um lugar bem... um lugar bom na sociedade, assim. Eles não eram rejeitados pela sociedade. Mas nem sempre foi assim na história dos gatos, pois na Idade Média tudo mudou. Bem, na Idade Média, como vocês devem saber, a igreja estava numa luta aí contra as religiões pagãs, né, para poder assumir o controle aí da galera e botar a religião cristã de um Deus só e tudo mais. Como o gato, como eu já falei para vocês, ele estava presente na cultura pagã dos egípcios e em muitas outras culturas pagãs também tem gato. Na chinesa que eu mostrei, tem a deusa Li Shou, também uma cultura pagã. A igreja começou a meio que pintar o gato com uma visão de que é um ser das trevas, que tinha pacto com o demônio, até tinha gente que falava. Tanto que em 1233, o Papa Gregório IX, eu estou lendo aqui um pouquinho, tem coisa que eu não lembro. Em 1233, o Papa Gregório IX lançou uma bula papal, onde ele denunciava que os gatos estavam ligados a forças demoníacas. E foi exatamente depois dessa bula papal que os gatos começaram, as torturas e as mortes de gatos começaram a subir muito. Tinha muitos negócios de tipo de mandar torturar gato, especialmente para falar que, como prova da sua fé, tipo assim, para provar a sua fé, você faz essas coisas. Tanto tem essa imagem aqui que demonstra isso. Fiquei com muita dó, fiquei triste. Mas, acontecia. Outra coisa também, que na época, vocês devem saber, estava acontecendo muito esse negócio de queima as bruxas, caça as bruxas, coisas assim. Muitas mulheres eram acusadas de bruxaria nessa época. E depois dessa bula papal que foi lançada, muitas mulheres que tinham gatos ou que ajudavam gatos na rua, que às vezes, sei lá, se relacionavam com o gato, eram acusadas de bruxaria, e tanto a mulher quanto o gato eram queimados ou jogados no rio para afogar, uma coisa assim. Era bem péssimo essa época para mulher e para gato. Não era uma época muito boa. O gato também ele é associado ao feminino em muitas religiões pagãs. No Egito tem a deusa Bastet. Na Grécia tinha uma deusa, eu acho que era Hécate, que também era representada por um gato. Enfim, o gato ele é representado por uma mulher e mulheres são representadas por gatos em muitas religiões pagãs. Então também teve essa associação. E como vocês devem saber também, na época medieval tem muita associação do feminino ao pecado. A mulher foi quem gerou o pecado original, a Eva, tudo mais. Então tinha muito essa perseguição, tanto a gato quanto a mulher, na Idade Média. Bem, mas os gatos retornaram a serem bichinhos fofinhos, adorados por todo mundo, nem todo mundo. Mas eles se tornaram, depois teve a Reforma Protestante, que acabou a Idade Média, né, todo mundo voltou meio a que ser, como fala, tipo, voltou a ser incentivado o pensamento mais crítico, com mais razão, assim, sem ser uma vista muito baseada na fé e na religião. E principalmente na era vitoriana, os gatos domésticos passaram a ser muito, muito comuns. Uma coisa muito interessante é que a princesa Vitória, ela era muito fã da cultura egípcia, e por causa disso ela resolveu adotar os gatos persas. E como ela era da família real, né, ela era a princesa, muita gente do povo, a população inglesa mesmo, começou a copiar ela, e muita gente começou a ter gato. Então foi mais ou menos nessa época que começou a popularizar de novo ter gato. E o gato começou a passar a ser visto de novo como um pet fofinho e não como uma coisa demoníaca que deveria
a gente deveria matar ou não passar perto. Tem até uma fake news que circulava aí na Idade Média que eu achei meio engraçada, que era que gato tem veneno no dente e o pelo mata se você encostar. Isso é mentira, tá bom? Aí eu trouxe para vocês algumas artes que começaram a surgir depois da Idade Média, que começou a ter o período do Iluminismo e da Era Vitoriana. Começaram a surgir muitas artes de gato, porque pararam de ser vistos como coisas feias. Inclusive, lembra no começo da apresentação que eu mostrei para vocês os gatos feios? Aquelas pinturas são todas da Idade Média. Eu li algumas teorias na Idade Média não. Li algumas teorias na internet que falam sobre aquelas pinturas. Algumas pessoas falam que elas são feias daquele jeito. Eu vou mostrar lá para vocês de novo, porque essas pinturas aqui. Algumas pessoas falam que elas são feias assim porque os caras não sabiam pintar. E algumas pessoas falam que elas são feias assim porque, como o gato tinha uma reputação muito ruim, eles pintavam o gato feio de propósito. Não tem, meio que não tem um consenso, eu não consegui achar uma coisa na internet, tipo, que falasse, é por isso. Mas eu acho que pode ter a ver muito com a má reputação que os gatos tinham. E, então, eles eram desenhados assim, meio que pra mostrar que eles eram um negócio ruim. E o cavalo feio também, então talvez eles sejam só ruins mesmo. Não sei. Ou talvez cavalo era demoníaco também, não dá pra saber. Bem, aí eu trouxe algumas imagens fofinhas aqui. Tem esse gato. Tem esse aqui que são... o quadro chama Os Amantes da Minha Esposa. Tem esse aqui que eu achei muito fofo. Olha esse gatinho aqui. Eu achei muito fofo. E, por fim, hoje em dia, os gatos estão aí assumindo cada vez mais um papel de ser um pet adorado pelas casas brasileiras. Ainda tem no Brasil muita gente que ainda acha que, tipo, gato é coisa do demônio, gato é traiçoeiro, gato não sei o que lá. Tem muita gente ainda que acha isso, principalmente gente mais velha. Mas a adoção de gatos está muito em alta no Brasil, inclusive está superando a adoção de cachorros, eu vi umas notícias. Eu acho que entre o ano de 2019 e 2021, acho que subiu 8,7% a adoção de gatos no Brasil. Eu coloquei possuído entre aspas, porque eles não são possuídos. Eles são apenas, tipo, tidos. Eu não sabia a palavra que eu colocava, então eu coloquei possuído, mas possuído não no sentido de estar possuído. Enfim. E os gatos também são do conteúdo mais visto e pesquisado na internet. Coloquei alguns memes de gatos para vocês. E, por fim, quero fechar essa apresentação com os melhores gatos da minha vida, que é a Minka, que estava aqui no meu colo. Ela é muito fofinha. E esse aqui é o Parafuso, que é o gato dos meus pais. E aqui foi um encontro que eles tiveram. A Minka mora aqui em São Carlos comigo, e o Parafuso mora na casa dos meus pais. E aqui foi um encontro que eles tiveram, que o Parafuso ficou muito bravo. Olha só a orelha dele para trás, muito bravo. Não quis conversa. Fez cobrinha pra Minka. Foi péssimo. Ainda preciso socializar os dois. E é isso, gente. Essa é a minha apresentação.